mesmo, mas deixa eu só fazer uma pergunta. Ele falou dessa parte do convencimento, mas vamos lá, você tem que convencer os gerentes e ficar no pé deles para trazer essa pessoa, mas não é interesse deles? Não é interesse deles, mas dentro das prioridades que eles têm, muitas vezes, essa não é a maior prioridade. Quando que começa a ser a maior prioridade? Quando eles começam a não entregar um resultado, o gestor dele começa a questionar o porquê, ele fala, por que não contratamos? Então, pro bem ou pro mal, o recrutador sempre vai ter culpa. Se eu contrato alguém bom que entrega resultado, eu ganho os méritos. E se demora para aquela área dar o resultado porque não tem pessoas qualificadas, eu também levo a culpa. Então, e como é a sua saúde do coração com essa pressão toda? Eu tô acostumado, são muitos anos de experiência. Olha, o meu trabalho é pancada, assim, é muita pressão, mas esse Ele recebe só as ligações do dono da empresa, sábado de manhã, domingo de noite, tranquilo. Assim, são muitos anos de experiência que você vai criando casco, que você vai entendendo como fazer esse trabalho de convencimento e principalmente de confiança com esses gestores, para que a minha saúde emocional fique mais tranquila. Mas assim, é como qualquer outro trabalho. É estressante, de fato mas eu acho que o impacto que eu consigo levar na vida das pessoas é que, na minha opinião, é o mais prazeroso. É muito legal quando eu vejo alguém que passou pelo meu crivo, tendo muito sucesso profissional. Assim, é legal saber que você fez parte daquilo. E, de fato, muitas pessoas já passaram nesses 15 anos aí. Nossa. E aqui, né, quando tá fora do Brasil, que é ainda mais desafiador. E eu acho que esse o maior mérito que eu levo é esse. Acho que é ajudar as pessoas a encontrarem e realizarem seus sonhos profissionais. Show. Vamos continuar o processo. Vini, falar um pouquinho antes da gente entrar. A gente tá falando de resumir. Resumidamente, né? Pessoal, porque não lembra, o Vinícius é a terceira vez que ele veio aqui, ele já falou isso bastante. Ele vai falar bem resumido. O que é essencial no resumê canadense? E o que o brasileiro faz de errado nele? Que você olha esse resumo e fala, cara, ele nem parou pra olhar. E ele recebe ainda, por causa do podcast, diariamente pedido pra ele analisar o resumê. Gente. E vem de tudo, né, Vini? Conta aí. Vem de tudo, e pra minha tristeza e pra minha surpresa, 98% dos candidatos brasileiros que procuram trabalho no mercado canadense ou no mercado americano não tem o currículo adequado para o mercado. Sabe o que eu acho interessante? É muito comum o brasileiro, antes de ir para o restaurante, ele ir lá no Google e ver o review. Não vai viajar, vai no hotel ver o review. Mas quando ele decide sair do Brasil, vir para cá, com um sonho gigantesco de se recolocar na área dele, ele pouco pesquisa sobre o mercado. Respondendo sua pergunta, uma das coisas que vocês precisam fazer, pesquisam sobre o país onde vocês estão. Quantos anos tem o Canadá? Uma pessoa ficou brava comigo e falou, mas o que isso tem a ver no currículo? Eu falei, é importante você saber quantos anos tem o Canadá para você entender algumas questões. Primeira delas, que a realidade é um país, como qualquer outro, que tem pré-julgamentos. Ponto. Então é um país que lá na grade escolar não tem geografia. Estuda um pouco sobre história. Os canadenses poucos viajam, eles não têm ainda essa mente global, na maioria das vezes, porque é um país novo. Então, comparando com o Brasil, um país de mais de 500 anos, o Canadá não tem nem 200 anos ainda. Então é por isso que ainda eles utilizam fax em alguns lugares, por isso que ainda você recebe cheque na sua casa, porque é um país que ainda adota algumas questões old school. Então, baseado nisso, tudo isso tem reflexo no seu currículo. É um país que tem pré-conceitos. Por que vocês entendem que existe endereço no currículo? Em alguns lugares, foto no currículo. Por que lá antigamente tinha até se você tem filhos, é casada ou não? Porque tudo isso são barreiras que os gerentes exigem que estejam no currículo para ele já pré-qualificar se você tem ou não. Um exemplo, eu moro longe de onde eu trabalho. Se eu coloco muitos gerentes, têm preconceito de eles pré-assumem que se você morar X tempo de distância da empresa, você não vai trabalhar a longo prazo. Então o meu trabalho é justamente ajudar os brasileiros a jogar o jogo de onde vocês estão. Vocês precisam aprender a jogar o jogo de onde vocês estão. Eu vou dar um exemplo real. Tinha uma posição a nível global para fechar aqui no Canadá. Eu já sabia do pré-julgamento. Um desses currículos, então 3 currículos, um de um brasileiro. Então tava lá. Trabalhou num lugar, São Paulo, trabalhou num lugar, Rio de Janeiro, se formou, não sei o que lá, Rio de Janeiro. Os outros 2 currículos de canadense. Quando eu entreguei esses 3 currículos, esse brasileiro era responsável por 9 países. Um diretor de marketing de uma grande empresa de consumo. Quando eu entreguei esses currículos para o vice-presidente de marketing, automaticamente quando ele olhou, ele tira o do brasileiro fora.
E eu pergunto por quê, e ele me responde, porque a maioria da experiência dele é fora do Canadá. Pré-julgamento. E aí eu mostro pra ele, mas olha, esse cara aqui saiu por 9 países, enquanto esses 2 canadenses aqui só trabalharam no Canadá. Então aí entra o trabalho de convencimento dele. Você precisa conversar com esse cara, pelo menos conversa com esse cara, pra você entender o potencial dele. Então esse é o meu trabalho, é aparar esses pré-julgamentos. Então vocês precisam entender como que vocês precisam fazer e desenvolver um currículo atrativo para o mercado canadense. Ficou claro? Estudem o local onde vocês estão. Se há um mercado que tem julgamentos, vocês precisam entender como que vocês deixarão o seu currículo mais atrativo. O que vocês precisam fazer é chegar até o entrevistador. Vocês precisam ser entrevistados. E aí convencê-los de que vocês são os melhores candidatos para aquela posição. Então, se vocês sabem que existem preconceitos, é necessário você definir o seu currículo sem esses preconceitos. E vai ter isso em qualquer lugar do mundo, né? Antes qualquer lugar do mundo, não é questão do Canadá, é qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo você vai ter. Uma experiência numa vaga de marketing em Montreal e eles ligaram e falaram, você é a candidata ideal, mas a gente vai dar preferência a uma pessoa do Quebec. Eu queria morrer eu sofri isso aqui, eu lembro quando eu fiz uma entrevista aqui, o cara me perguntou, toda a sua formação acadêmica foi fora do Canadá? Eu respondi sim, nunca mais ele me ligou. E num país de imigrantes. Mas existem pessoas, porque são pessoas que não têm uma visão global. Não tem. Elas sabem pouquíssimo do Brasil. Começa a fazer um teste, vocês. Começa a conversar com profissionais onde estão em posições gerenciais, de diretores, vice-presidentes. Pergunte para eles, o que vocês sabem do Brasil? Nada. O que vocês sabem da América Latina? Pouquíssimos saberão responder algo. Então, dentro dessa visão deles, onde o Brasil é samba e futebol, pré-julgamento certamente vai acontecer. E com toda a humildade do mundo, eu afirmo que a maioria dos brasileiros tem o comportamento mais adequado e mais atrativo para ter sucesso no mercado canadense do que os próprios canadenses. Porque a gente tem uma energia, a gente é multitask, a gente entrega mais, a gente reclama menos. Então, dentro desse cenário, uma vez você dentro da empresa, é muito comum que a gente tenha mais sucesso do que a grande maioria. Mas é importante saber jogar o jogo. E eu percebo que a maioria não entende, não pesquisa, não faz o básico. Eles entendem que eles vão sair do Brasil e a mesma forma que eles procuram trabalho lá, eles procurarão aqui. Desde a formatação de um currículo até como vão fazer uma entrevista. Eu já falei da última vez que a melhor entrevista para o mercado na América do Norte é uma metodologia chamada STAR, de estrela. É a metodologia mais aplicada. Importante, eu não disse isso no começo. Tudo que eu estou falando aqui hoje é baseado na minha experiência, no que deu certo para mim. Eu sei que tem outros recrutadores sensacionais aqui no Canadá que talvez tenham outras experiências e que não concordem comigo. Então é importante, gente, tudo que eu estou dividindo hoje é baseado no que deu certo para mim e para as pessoas que sempre me procuraram. Então, a metodologia STAR é uma metodologia mais objetiva de entrevista, que foca principalmente no que você faz e como você faz. Então, é muito comum no Brasil a gente iniciar uma entrevista como entrevistado já vendendo todos os nossos certificados. Então, ó, eu fiz faculdade na ABCD, na Top Force, passo à frente. Aqui no Canadá não tem isso. Aqui no Canadá ele está interessado em saber o que você faz e como você faz. É claro que para algumas posições técnicas aqui, certificados são muito exigidos, também por ser um país muito novo. Mas a forma que a gente se vende numa entrevista no Brasil, que normalmente leva 1 hora lá, a minha entrevista aqui são 30 minutos. Porque eu foco no que você faz e como você faz dentro dessa metodologia STAR. Se vocês que estão procurando uma posição no mercado norte-americano, treinarem, e aí tem um monte de material gratuito no YouTube, na internet, sobre metodologia STAR, eu tenho certeza que vocês estão 50% já dentro, com o pé dentro. Se vocês estiverem performando entrevista como vocês fazem no Brasil, vocês terão muitas dificuldades. Se vocês tiverem dúvida em como fazer, já sabem. No final, me procurem. É muito interessante você falar isso, porque você diz, eu digo também quando eu dou mentoria, a gente leva muita vantagem por ser brasileiro, com esse nosso jeito. Aí chega na hora principal, que é, você estudou a empresa que você vai? Não. Por quê que acontece isso? É verdade. Você estudou a metodologia de entrevista? Nada. O que eles buscam? Como é que você chega no despreparo? E o canadense se vende muito bem, né? Eu acho que essa é a grande diferença. O canadense, ele sabe se vender, ele é ruim.
grande maioria das vezes, mas ele se vende bem. E o brasileiro é bom, não consegue se vender. Eu não acho